Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Você já ouviu falar em tour? Obviamente que sim. Agora você já ouviu falar em Tour Império Musical? Bom, pois é, esse ano o Rio de Janeiro vai comemorar 453 anos e muitos desconhecem a história da cidade, que também serviu de lar para a família imperial portuguesa. Pois é, são as construções do Império, que são lindas, gente, que você passar com calma ali, tem gente que tem medo, mas passando pelo centro da cidade você vê cada coisa maravilhosa, e outras partes do Rio também, que se mistura a modernidade dos tempos atuais, contando um pouco da nossa história, né? E, obviamente, além dos visuais, paisagens, a gente vai saber muito mais, né, com a nossa convidada Elvira Menezes, que é também, né, além de ter idealizado esse projeto como guia turística, né, ela vai, obviamente, como amor à nossa cidade maravilhosa, porque tem que ter amor, né? Bom dia, Elvira, bem-vinda ao programa Mulher Brasileira. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mônica. Olha, e parabéns, viu? Bom dia a todos. É maravilhoso esse trabalho que você está fazendo aí. As pessoas têm que conhecer mais para preservar, né? A cidade. Com certeza, Mônica. E assim, a nossa ideia não é só preservar, é mostrar ao carioca a história do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela não é somente praia, o sol, o verão. Ela tem uma cultura incrível, né? É verdade. Eu acho que é a única, se eu não me engano, é a única cidade no país, né, o Rio de Janeiro, em que você consegue contar toda a história do Brasil por camadas, né? Como se fosse uma cebola. Você vai descascando e você vai vendo todos os momentos pelo qual o Brasil passou. Porque a gente, quando fala na chegada da família, Império, essas coisas, a gente pensa em Minas Gerais, pensa na Bahia, tudinho. Mas o Rio de Janeiro, ele passou por todas as etapas. Quer dizer, é um diamante, a ser descoberto pelo carioca também. Tudo aconteceu aqui. Então, desde o Brasil Colônia, o Brasil Império, eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro praticamente é a única assim, no mundo que você consegue estar em poucos passos, em várias épocas. A um passo você está no Rio Colonial, aí você dá 2 passos, você está no Rio Império, e mais 2 passos você está no Rio de Pereira Passos, né? É lindo mesmo. As cidades no mundo, geralmente, ou elas são totalmente, né, coloniais, né, antigas, ou elas são já contemporâneas. E no Rio de Janeiro você consegue ver isso em poucos passos. O meu marido, ele fala assim, você passa pela cidade passeando, porque eu fico tão encantada que se você parar para olhar aquelas igrejas, olhar a biblioteca, por exemplo, mesmo, que é algo que as pessoas passam ali correndo, às vezes nem param o municipal, e outros sobrados que tem por ali, até mesmo naquela área da Cruz Vermelha ali, a gente fica encantada, porque o trabalho que eles fizeram, tudo isso, e as pessoas nem se dão conta, né? Ali mesmo no Museu de Arte Moderna, aqueles apliques que tem na lateral, né? Ninguém nem sabe por que é. Tá lá, passa, dá uma olhada e vai embora. É o dia a dia, né? A correria do dia a dia, e esse é o intuito do nosso projeto, é mostrar essa correria que a gente faz, o quanto a gente deixa de apreciar, né? Valorizar. O Rio de Janeiro nessa parte histórica. Agora, quais são os lugares assim de visitação? Porque se a gente for pensar nesse sentido, a gente vai ter que passar a semana inteira andando e não vai conseguir, né? Tem os lugares escolhidos? Foi difícil escolhê-los também? Não é que foi difícil. Esse projeto em específico, o Tour Império Musical, ele vem a partir de um projeto que nós participamos do Sebrae. Então, ele tinha um recorte que era o Brasil Império. Então, eu penso que o Rio de Janeiro, você tem que, a cidade do Rio, você tem que ir por recortes, para você não ter que ficar, como você falou, andando o dia inteiro. Porque senão você vai a semana, um dia na Ilha Fiscal, enfim. O nosso produto em específico, ele trata o tema Império, né? Então, ele começa com um café da manhã, e depois ele vai para um sarau. A segunda parte dele é um sarau musical com músicas de compositores renomados do século XIX. Ai, que maravilha! Tá? É de manhã, então, é final de semana? Exatamente. Então, ele começa com um café da manhã na Confeitaria Colombo. Ela não é do tempo do Império, porém, fisicamente nos remonta. Então, é como se você saísse da sua casa, fosse tomar um chá, um café. Em seguida, você vai participar de um sarau musical. São 40 minutos de música. Ai, que maravilha! Onde enfatizamos não somente a música, mas falado sobre os compositores, como era a música da época. Terminado o espetáculo musical, os convidados vão para um passeio guiado, que sai ali da Gonçalves Dias, percorre a Rua do Ouvidor, aonde acontece isso que você falou, Mônica. A gente passa correndo no dia a dia, não tem o olhar para o alto. Né? A maioria não olha.
Isso, a gente chama o nosso público a ter um olhar para o alto. Rua da Quitanda, Beco dos Barbeiros, tá? Que tem uma história incrível. Chegamos até a Praça 15. Então, o nosso percurso ele não é grande, porém ele é cheio de conteúdo e de história. Que né? maravilha. Nós passamos em frente ao último oratório público que tem no Rio de Janeiro, onde poucas pessoas passam todos os dias e não observam. Nossa, isso aí é fantástico, até mesmo para incentivar também um programa para a família inteira e para incentivar também o estudo da história, que eu acho que tinha que ser, todo mundo tinha que passar por isso, mas experienciar dessa forma, porque você cria amor, e você criando amor, você protege, você preserva, e você pode dar, né, suporte para que as coisas funcionem melhor, sem tanto vandalismo que a gente vê nessas obras, que eu fico tão triste. Exatamente, exatamente isso que você complementou. A partir do momento que você observa, você fala, não, eu tenho que cuidar para que isso permaneça, porque isso só tem na minha cidade, ou eu consigo ter isso todos os dias perto de mim. Então seria realmente uma preservação do ambiente e, vou te dizer, um conhecimento, o porquê para toda a família. Porque desde uma pessoa, não tem idade, tem aquela pessoa que vai no nosso tour Império Musical e que ele lembra, olha, um dia nós pegamos o senhor, meu pai já teve uma quitanda e contou o caso dele. Aí tem aquele adolescente que ainda vai fazer um Enem, alguma coisa assim, e ele toma conhecimento da história através daquela pessoa mais velha, da nossa guia de turismo, enfim. É um programa muito interessante. E eu vi uma vez num documentário numa emissora, que é educativa, e ele estava falando que a bisavó dele, ela na época, eram as casas, as pessoas moravam em cima, embaixo normalmente era o comércio, e eles sentavam nas calçadas quando era final de semana, e as pessoas tinham serestas e tudo mais, quer dizer, devia ser uma coisa linda, maravilhosa, porque também a segurança devia ser uma beleza, né? Porque ficar na calçada no centro, ali é uma coisa. Agora, quando é que vai acontecer? Isso vai acontecer outras vezes também, para as pessoas se programarem, participarem? Sim, o Tour Império Musical, na verdade, como você falou, nós somos eu e mais meu parceiro somos precursores da cultura, então a gente insiste. Então são 2 anos que nós estamos já trazendo o Tour Império Musical, e ele tem agenda, ele acontece no segundo sábado de cada mês, a cada 2 meses. Então, por exemplo, dia 13 é uma edição especial que nós estamos fazendo em homenagem ao Rio de Janeiro, a cidade, ao aniversário do Rio de Janeiro, que é dia 1º. No dia 10, já seria a edição dele normal, 10 de março. E nós vamos fazer uma edição especial. Uma edição, essa daí seria em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? Então, falando em mulher brasileira, mulherada. nós estamos dando desconto para as mulheres. Essa é uma mulherada só lá. E o nosso para mulher brasileira e para mulher, né? A mulher que estiver aqui no Rio de Janeiro tem que conferir. É? Exatamente, então no dia 10 de março. Depois ele acontece 12 de maio e em julho. A cada 2 meses ele tem no segundo sábado de cada mês. É necessário agendamento prévio e o que tem de muito interessante nisso? Você tocou numa parte, a gente fala muito sobre curiosidades, né? Você falou sobre as pessoas que sentam na calçada, enfim. Nós falamos, por exemplo, alguém já ouviu falar, olha, a bruxa está solta hoje. Esse ditado veio da época do Império, Mônica. E no Rio de Janeiro que ele surgiu. E lá a gente fala aonde, você vê onde ele surgiu. Então o pessoal tem que conferir, gente, que você vai aprender muito lá com a nossa querida Elvira Menezes. Elvira, então tem um telefone, um site para as pessoas poderem acessar, se programarem já? Sim, o telefone para contato, DDD 21, né? 99140-1807. É o WhatsApp também. Que beleza. Então, gente, vamos lá, mulherada toda. Também. Página no Facebook, onde você vai ver fotos, vai ter como fazer isso, @, né, Tour Império Musical. Tem Instagram e página no Facebook. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para saber a respeito. Nós enviamos o release e tudo que foi falado e vocês vão ficar conhecendo. Vale muito a pena. Olha, Elvira Menezes, parabéns. Sucesso pessoal, profissional de todas as formas possíveis e imagináveis. Até uma próxima aqui no nosso programa, para a gente continuar falando desse projeto maravilhoso aí, que é realmente de preservação e de amor à nossa cidade, viu? Obrigada, e ao nosso país, porque é a nossa história. Muito obrigada, viu? Excelente dia e semana. Tchau. Para você também, muito obrigada. E para todos também um bom dia. Tenha um bom dia. Obrigada. Gente, conversei com a Elvira Menezes aqui, que é guia de turismo, idealizadora do projeto Tour Império Musical. Não perca, 99140-1807. Você pede aí justamente o release e participe. Quem sabe a gente se encontra lá, hein?